Continuando aqui, querido, sobre a taxa de remoção de lixo. Então, ela não pode ser deixada... Não vou querer que remova o meu lixo. Ela tem que ser paga para que o contribuinte ele paga e ali o lixo é removido. Eu vou trazer também uma questão da súmula vinculante, já acabando, sobre essa discussão sobre a COSIP, que é uma contribuição sobre o serviço de iluminação pública, hoje, né, que é a CIP, que é o Serviço de Iluminação Pública. Bem, pela súmula vinculante número 41 do STF, a jurisprudência do STF indagou o seguinte: para ser taxa, ela teria que satisfazer duas características. Quais são as duas características, Djalma? Ser específica e ser divisível. Como eu falei no lixo aqui agora, a taxa de remoção de lixo ela é específica e ela é divisível, porque João, Maria e Marcos, de forma individualizada, tem em suas residências o lixo recolhido e paga de forma individualizada aquela taxa ali de remoção do lixo. Já a iluminação pública, ok, ela é específica, ela tem a luminosidade, mas como é que eu posso afirmar que ela é divisível? Um exemplo: se eu sair daqui de Nova Iguaçu e até em direção ao aterro do Flamengo, a quantidade de postes que eu vou encontrar no caminho são N postes de iluminação pública. Como é que eu posso precisar essa divisibilidade, que é uma característica da taxa? Para ser taxa, ela tem que ser específica e divisível. Eu não posso dividir o fator lumen, né? Vamos ir para a física, para a ótica, para a luminosidade. O fator lumen, ali eu vou ter esse fator ali comigo. Não, eu não tenho essa capacidade de divisibilidade. Então, o STF entendeu na súmula vinculante número 41 que não mais seria chamado de taxa de iluminação pública, e sim uma contribuição sobre o serviço de iluminação pública. Então, quer tirar dúvida, vai na súmula vinculante número 41 do STF. Tá? Então, essa súmula vinculante número 41 traz a designação de que não mais taxa sobre iluminação pública, porque taxa tem que ter especificidade e divisibilidade. E foi verificado que a iluminação pública ela não tem a característica ali pertinente, que é a especificidade dela e a divisibilidade. Então o STF entendeu, por não satisfazer os dois requisitos, então virou contribuição municipal. Tá? Então os municípios, eles solicitam essa taxa de contribuição, né? Eles instituíram essa taxa, essa contribuição. Taxa, ela está falando de forma errada, não é mais taxa, é uma contribuição sobre o serviço de iluminação pública, a COSIP ou CIP, Serviço de Iluminação Pública, tá? E para encerrar, queridos, caso venha a ser perguntado essa base de cálculo das taxas, tá? Eu acredito que na unidade 5, não sei se tem lá na folhinha do professor Samir, mas essa base de cálculo das taxas, tá? Ela não pode, esses impostos que eu falei aqui, essas taxas, elas não podem ter base de cálculo idêntica dos impostos, tá? Isso está no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal e o artigo 77 do CTN. Caso algo venha a ser perguntado, se a base de cálculo destas taxas elas podem ser de forma idêntica dos impostos, é uma alternativa falsa, porque não se pode ter base de cálculo idêntica dos impostos em relação às taxas, conforme o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 77 do Código Tributário Nacional. E perguntado se, caso tenha nestas taxas algo semelhante a uma base de cálculo, ou uma ou duas semelhantes a essa base de cálculos dos impostos nas taxas, pode sim, tá? Isso está na súmula vinculante número 29 também do STF. Se for integralizado, se for idêntica às dos impostos, não pode. É inconstitucional. Eu não posso ter a base de cálculo